Muito boa tarde a todos e a todas, portanto, principalmente à grande audiência que aqui temos, aos senhores candidatos a presidente da Câmara Municipal de Évora, a quem desejamos, portanto, a todos as maiores felicidades neste desafio e, no caso da eleição, o melhor dos desempenhos. Agradecer também à DGEST a disponibilidade para nos ceder este espaço e consideramos que, de facto, um espaço dedicado à educação é importante, porque para nós a Associação GAR, que tem para a promoção de uma cultura de segurança rodoviária, tem por grandes objetivos as questões relacionadas com a educação da população, visando, de facto, a mobilidade e a segurança rodoviária, portanto, e nada melhor do que estar num espaço dedicado à educação, o que mostra, de facto, o interesse que esta instituição também pode ter neste desafio. O motivo porque uma associação como a nossa resolveu lançar este debate não é novo. Desde 2005 que nós temos lançado o repto aos diferentes partidos políticos a quando das diferentes eleições para as legislativas, seguido sempre depois de reuniões com os grupos parlamentares, com a Comissão, com as comissões inerentes da Assembleia da República, com os membros do Governo relacionados com as pastas relacionadas com as temáticas, com os organismos visados também e também com as autarquias, após sempre, durante os seus mandatos, temos vindo sempre, quer seja com a Évora, com outras, porque a nossa associação, portanto, tem âmbito nacional e temos colaborado desde o norte ao sul do país com diferentes autarquias. Neste momento, com as contingências em que temos estado a passar, claro que a GAR não ficou também alheia e, de facto, as dificuldades também são muitas e resolvemos lançar este repto à autarquia, aos candidatos à governação da autarquia onde a GAR está sediado. Desculpem lá, onde a GAR está sediada, que é Évora. E, portanto, é este o repto que lançamos. E porquê? Mobilidade e segurança rodoviária. Porque entendemos, tendo em conta o objetivo do desenvolvimento sustentável para as cidades, para as zonas urbanas e para as cidades inclusivas, que não há mobilidade sem segurança e sem acessibilidades. Portanto, considerando também o objetivo 11 dos Objetivos do Milénio e o artigo 9º da Convenção dos Direitos das Pessoas com Incapacidade, consideramos que era a nossa obrigação, neste exercício de cidadania ativa, lançar, portanto, saber o que é que as candidaturas à governação nos próximos 4 anos ao nosso município, à nossa cidade, se propõem a fazer, e também como vêem a questão da mobilidade e da segurança rodoviária para depois, ao longo do tempo, sabermos como vamos monitorizar e como sabemos como vamos nos articular. Portanto, é este o objetivo deste debate. Agradecer mais uma vez a vossa presença. Queríamos terminar às 16h30, o mesmo está a ser passado através da página da GAR. Esperemos que as pessoas também utilizam. Temos algumas perguntas que foram feitas que depois, a seu tempo, também irei fazer e lançaria uma primeira volta
começando pelo Dr. Carlos Pinto de Sá, sobre como estamos. O como vemos, como estamos. Muito obrigado, muito boa tarde. Gostaria, em primeiro lugar, de saudar a GAR, não apenas pelo debate, mas pelo trabalho que tem vindo a efetuar, com quem, aliás, temos colaborado. Saudar os meus colegas, vamos para aí no 4º debate, ou 5º, para aí uma coisa desse género, mais ou menos, o que é positivo, naturalmente, esperando que possam, digamos, ser esclarecedores. Eu faria apenas uma primeira introdução e depois, certamente, ao longo do debate, abordaria algumas outras questões. Eu gostaria de abordar 2 ou 3 pontos iniciais. O primeiro, para situar a questão da segurança rodoviária e da mobilidade em termos internacionais. Como é sabido, há um problema em termos mundiais relativamente à segurança rodoviária, mais nos pontos do que noutros. Na Europa, em particular, isso é sentido, e em Portugal ainda é mais sentido. Portugal tem números superiores à média europeia e, apesar de, nos últimos... Eu vou referir talvez os valores antes da pandemia, porque os valores da pandemia são valores que, enfim, não são típicos, digamos assim, e, portanto, digamos, até ao final da pandemia, Portugal fez um bom trabalho na redução do número de vítimas mortais em termos de segurança rodoviária. Entre 2000 e 2018 reduziu 58% das vítimas mortais por milhão de habitantes. Este número é dado por milhão de habitantes. Mas continua, naturalmente, numa situação que não é a melhor relativamente à Europa. E há aqui um problema, é que neste período, na primeira década, a redução foi maior, andou na ordem dos 44%, mas na segunda parte essa redução é substancialmente menor, anda apenas nos 26%, o que significa que houve um desaceleramento da redução de vítimas mortais em Portugal. Um outro dado que me parece importante tem a ver com as questões do parque automóvel. O parque automóvel tem vindo a ser cada vez a envelhecer. Os números, enfim, se não erro aqui muito, em 2001 a média de anos do parque automóvel situava-se à roda dos 8 anos e em 2018, 19, já se situava perto dos 14 anos. Ou seja, tinha quase duplicado, digamos, o seu valor. Esta é a primeira nota para dizer que temos, de facto, um problema de segurança rodoviária no país e que é preciso ter em linha de conta. Nós temos no país à roda de mais de 50 pontos negros, mas que estão sobretudo situados nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, nas autoestradas, enfim, por aí fora, sendo os números depois, no resto do país, números mais baixos. Portanto, este é, digamos, o panorama que temos. Relativamente a Évora, ao distrito, há casos em que não temos os números por concelho da sinistralidade. Em relação ao distrito de Évora, são números relativamente baixos, mas que ainda assim têm seguido a tendência que eu estava aqui a indicar para Portugal, e no concelho de Évora a situação tem sido semelhante, tem seguido também essa tendência. Relativamente, este é o primeiro ponto que queria abordar. Um segundo ponto tem a ver com as questões da mobilidade. Primeiro, eu acho que estamos perante a alteração do paradigma. Até aqui tratou-se estas questões, sobretudo do ponto de vista do automóvel, e tem-se vindo a evoluir para se tratar cada vez mais do ponto de vista do peão e depois, numa fase mais recente, do ponto de vista da própria sociedade e da própria estrutura urbana, que é aquela que me parece mais correta atualmente, e, portanto, as questões da mobilidade devem ser vistas exatamente, não apenas per si, mas em conjunto com as questões ligadas à própria construção de cidade, ou, se quisermos, à melhoria da cidade relativamente a estas matérias. Terceiro ponto, nós temos procurado que possa haver uma resposta aos principais problemas que temos em Évora. O principal problema que temos é uma rede viária que está desadequada, uma rede viária degradada e que precisa de ter um investimento muito significativo. É um problema mais grave em Évora, mas é um problema
que é generalizado a uma boa parte do país, porque, infelizmente, nos 2 quadros financeiros plurianuais da União Europeia, esta não foi uma prioridade que tenha sido escolhida e, portanto, não houve dinheiro para a rede municipal, para a rede secundária, ou se houve, foi coisas muito pontuais e residuais. E, por isso mesmo, entendemos que neste próximo quadro financeiro plurianual e, porventura, no PRR, que se deveria procurar encontrar financiamentos fortes para se poder investir na rede viária municipal, na rede viária secundária, não tanto, obviamente, na rede principal, mas nestas, porque, de facto, os municípios precisam deste apoio e desta ajuda. Avançámos também em Évora para aquilo que chamamos o Plano de Mobilidade Sustentável, que é exatamente aquela perspectiva que dei de olhar as questões da mobilidade em termos globais, não apenas em termos do trânsito, não apenas em termos do peão, mas em termos da cidade em si e dar-lhe essa resposta. Naturalmente que ao longo destes últimos 2 mandatos, por razões que são conhecidas, o investimento nesta área foi um investimento baixo, abaixo daquilo que gostaríamos de ter e, portanto, há necessidade agora de poder elevar os níveis de investimento nestas áreas, mas também com uma perspectiva estratégica que está contida no Plano de Mobilidade Sustentável que está em curso. E, para não ser excessivo, fico por aqui neste momento. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Carlos Pinto Sá. Passaria à doutora Fabiola Fernandes. Portanto, o REP neste momento é como está a partir do quadro atual. Esqueci-me há pouco de dizer assim, muitos dos programas ao longo do tempo que temos vindo a acompanhar e, de facto, muitas cidades e muitos planos nacionais têm incluído questões relacionadas com a segurança rodoviária e com a mobilidade, inclusive com medidas educativas. O problema é que o grau de execução e de implementação desses programas tem sido praticamente zero. Muito obrigada. Fabiola. Bem, muito boa tarde a todos. Também agradecer o convite à GAR e a iniciativa, que é sempre importante, mas que de outra coisa não esperaria desta associação que há muitos anos, desde 2004, que se preocupa com estas temáticas e com esta problemática e tem sido, de facto, uma organização local com uma grande dinâmica à volta destas preocupações. Esta não é uma área minha específica, mas, efetivamente, é uma área que nos preocupa a todos, enquanto cidadãos do século XXI. E, enquanto candidatos a uma autarquia, nós temos, efetivamente, de nos preocupar. Qual é o diagnóstico que eu faço atual? O Sr. Presidente teve a oportunidade de fazer referência àquilo que eu e qualquer eburense, de facto, pode constatar, que é o estado das nossas vias de circulação, que estão, de facto, muito degradadas. Há uma perspectiva de intervenção no futuro e é isso que nós esperamos e aguardamos. A questão do planear a cidade e do planificar a cidade é muito importante. Eu penso que também é o momento certo este mandato, porque vai ser o momento de retomarmos, de revisitarmos os grandes instrumentos de planeamento urbanístico do município, e eu acho que é um momento ideal para podermos trabalhar na área da mobilidade e da segurança rodoviária com sustentabilidade para o futuro, que é muito importante. A questão da área educativa e da mudança de comportamentos cívicos é fundamental nestas áreas. Também temos que fazer aí um significativo trabalho, quer com as escolas, quer com as associações juvenis, que são, de facto, grupos que estão muito motivados e sensibilizados para estas temáticas, mas também junto dos mais velhos, por várias razões. Temos uma população envelhecida, que é daquelas que é mais frágil a estes problemas também da segurança rodoviária, mas também da mobilidade e da saúde. Concordo e subscrevo todo o nosso programa que vai ser apresentado hoje. Tem transversalmente a preocupação das questões de mobilidade e de saúde pública, porque elas cruzam-se, e da qualidade de vida. E cidades do século XXI não podem abordar a sua ação e a sua intervenção que não seja de outra forma, contemplando estas áreas. Dizer-vos o quê? Contudo, isto é um desafio que não é para 4 anos, todos nós aqui sabemos nesta sala, provavelmente, é um desafio para décadas e mudança de comportamento de uma sociedade que se construiu, se organizou no Portugal democrático à volta da questão do automóvel.
as pessoas lutaram e quiseram efetivamente ter o seu automóvel, tanto que nós hoje em dia temos famílias com 3 carros à porta, é um para o filho, é um para o pai, é um para a mãe. Por isso, há aqui toda uma cultura, até esta liberdade que nós tivemos desde há 47 anos para cá, também veio a questão de queremos todos ter o nosso carro. Até os jovens, eu outro dia dizia assim ao meu filho, que é uma pessoa que é jovem, que é muito sensível a estes temas, e eu dizia assim, quantos jovens hoje com 18 anos estarão a pedir ao pai uma bicicleta ou estarão a pedir para tirar a carta e comprar um carro? Por isso, isto é mentalidade, e as mentalidades levam anos a mudar e temos que ter muita resiliência e consistência, que eu acho que isso tem faltado nas políticas, quer nacionais e até mesmo internacionais, embora eu agora sinto, e acho que todos devemos concordar, que há de facto aqui uma mudança de paradigma a acontecer e que nós todos temos que agarrar e agora não resistir e conseguimos fazer esta mudança. Dizer-vos, por exemplo, segundo a Associação de Mobilidade Urbana em Bicicleta, 30% dos trajetos que nós fazemos são inferiores a em automóvel, são inferiores a 3 km e 50% são inferiores a 5 km. E os estudos todos indicam que o ideal para andarmos a pé, de bicicleta, são trajetos de 9 minutos. 9 minutos a pé são 4 km, 3 km, se for uma pessoa mais idosa. Isto é revelador do nosso comportamento enquanto sociedade. E então eu acho que o município, para além de toda a questão de preocupação na área urbanística, e que temos este é o momento certo para o fazer, para as questões na área da melhoria das infraestruturas, é o momento certo para começarmos a fazer. A área da educação é, na minha opinião, chave retomar efetivamente um plano educativo municipal, um plano municipal de segurança rodoviária, que vá coadjuvar o plano de mobilidade ou integrar o próprio plano de mobilidade que está a ser feito. Eu acho que são instrumentos-chave para lançarmos este mandato, constam do nosso programa, a par de todas as questões de qualidade de vida, espaços verdes, aprazíveis, até mesmo para nós, se quisermos atravessar o centro histórico a pé, além de todas as questões de acessibilidade, temos que intervir. Não há uma sombra, não há poucos bebedouros, há para uma pessoa parar e beber água quando nós temos um clima tão quente. Estes pormenores que às vezes nós nem nos apercebemos, eles podem nos convidar a ir a pé ou convidar a ir de carro com ar-condicionado. Por isso dizer-vos que da nossa parte do Movimento Cuidar de Évora estamos empenhados em colaborar e contribuir para esta mudança de paradigma. Temos consciência que temos que ser muito resilientes e ainda mais quando estamos numa área em que não vemos a mudança no dia a seguir e os próprios municípios não a veem no dia a seguir ou não a sentem. E isto ainda é mais desafiante para um político manter-se no rumo e não vacilar nestes rumos. Só dizer-vos, e já me calo, já termino, que o PRR não tem uma verba para esta área da mobilidade ativa. Tem para alguma questão na área dos transportes públicos elétricos, não tem na área das infraestruturas de rodoviárias, só ferroviária, e não tem nada para a área da mobilidade ativa. Por isso, temos que perceber que... Mas o novo quadro comunitário, pelo menos nas grandes áreas, vai ter. E então nós temos de nos preparar para ele, que ele também está aí à porta, e depois sermos capazes de executar muito mais e melhor. Muito obrigada, programa. Eu passaria, portanto, agora ao Henrique Sissi, portanto, como é que vê, de facto, a situação no município relativamente a esta questão da mobilidade e segurança rodoviária? Primeiro de tudo, não estou a conseguir... Acho que não é preciso mexer. Não é preciso mexer? Julgo que não. O nosso está verde. É bem, porque o nosso está verde. Tá. Peço desculpa. Ora, boa tarde a todos. Lamento aqui este desajuste do microfone. Para mim é um enorme prazer estar neste auditório, onde também já estive outras vezes, e é um enorme prazer estar a convite da GAR, que é uma organização que eu
admiro muito. Tenho acompanhado muito de perto o trabalho do professor Adérito, também o trabalho do Fernando Moital, que é de facto um ativista pela mobilidade que eu acho que a cidade deve agradecer, porque de facto tem feito um trabalho muito importante de sensibilização, de prática no dia-a-dia, e de sensibilização de prática e de alguma pedagogia sobre este tema. Portanto, agradeço à Gar, agradeço ao Fernando, porque sei que o trabalho tem feito. E acho que, enquanto decisor político, esse é um dos principais pontos que temos de ter em atenção, é ouvir a sociedade. E há largos anos que a GAR tem vindo a fazer um trabalho de sensibilização, de informação, mas outras organizações, a APCE, por exemplo, tem feito um trabalho também muito importante naquilo que é a acessibilidade do espaço urbano. E, portanto, enquanto cidadão, acho que temos que estar, enquanto eleitor, enquanto eleito, acho que temos que estar muito atentos àquilo que é o trabalho das organizações da sociedade civil, entre outras, e ouvir atentamente e a seguir intervir e fazer cumprir aquilo que são algumas recomendações. E também ouvir os cidadãos. Eu, enquanto cidadão, já coloquei 2 ou 3 questões concretas e, como eleito, já coloquei 2 ou 3 questões concretas e o que é facto é que nada acontece, às vezes, nem resposta tenho. E, portanto, eu acho que os decisores políticos têm que estar muito mais atentos àquilo que é as necessidades e as interpelações da sociedade civil, quer seja organizada, quer seja a título individual. Dizendo isto, posso dar, por exemplo, o exemplo da GAR, que tem um trabalho que é extraordinário no que diz respeito à educação para a prevenção rodoviária. Tem um projeto inovador extraordinário, que é o Alcocart, e que tem feito ali algum trabalho lá embaixo nas suas instalações, no parque, mas efetivamente devia estar muito mais presente na cidade, no concelho, nas freguesias rurais, porque efetivamente a segurança rodoviária é um drama. Ainda há bem pouco tempo, Évora perdeu um conjunto de jovens num acidente trágico. Eu pessoalmente também tenho alertado muito para alguns pontos negros que existem no nosso concelho. Falo da Torre dos Coelheiros, do entroncamento da Torre dos Coelheiros, falo da Estrada de Viana, falo da Estrada de Montemor, para citar alguns. A autoestrada também tem um ponto negro muito importante. E, efetivamente, é importante que os eleitos estejam atentos àquilo que se passa no nosso concelho e, a seguir, proponham e intervenham. E devo dizer que da sociedade civil tem existido um repto constante para aquilo que é estas questões da mobilidade e da segurança rodoviária. Portanto, eu acho que eu, Henrique Cecim, enquanto candidato, e se estiver eleito, certamente vou estar muito atento e trabalhar muito em parceria com as organizações da sociedade civil e, efetivamente, avançar com elas naquilo que são as propostas delas. Depois, dizer também que sobre o PRR, sobre os fundos bons fundos, estão aí o PRR, acho extraordinário que apenas de não sei quantos mil milhões que são, já perdi a conta, mas de 560 milhões que existem para esta área, Évora tem apenas 12 km, que é para fazer uma ligação entre a autoestrada A6 e a estrada de São Mansos. Portanto, é isto que foi negociado para a nossa região, que eu acho muito pouco. Agora, existem fundos, existe fundo ambiental, para se intervir, por exemplo, naquilo que é a necessidade de atualizar toda a frota municipal, por exemplo, não é? Criar melhores condições também para o trabalho das pessoas que estão afetas a estes serviços e, enfim, intervir no espaço público, que é, sem dúvida, muito necessário. Eu espero hoje ouvir daqui da parte do meu colega e companheiro destas lutas o famoso plano rodoviário que está a trabalhar, e, portanto, desde o início da campanha que diz que tem um plano, que está a trabalhar com uma equipa ampla e que tem planos, espero que hoje apresente esse plano para aquilo que é a necessidade evidente de intervir sobre a rede rodoviária do nosso concelho. Eu recordo que o último investimento que existiu neste concelho, um investimento sério, foi ainda do tempo de 2015. Foi, entre 2015 e 2017, foi a Ponte do Albardão, um investimento importante, que foi ainda negociado no tempo do governo do PSD-CDS. Desde essa altura para cá, não me recordo de ter existido outro investimento público sério no setor rodoviário. Sim, fizeram-se ali uns pequenos arranjos à entrada na entrada de Lisboa. Alguns privados fizeram investimento, lembro-me do Maré que fez investimento, lembro-me do NER que fez investimento nos seus espaços, mas, efetivamente, no espaço público, sinceramente, não me recordo de ter visto nada. Posso estar equivocado e, se assim estiver, agradeço. Agora, interviu-se com o plano de acessibilidades turísticas aqui no Centro Histórico. Bom, ainda bem que sim, já faltava.
Mas, por exemplo, em 2018, quando a Universidade de Évora implementou um projeto que é o projeto Bike, um projeto importante em que foram adquiridas 500 bicicletas, 300 em modo tradicional e 200 em modo elétrico, no Centro Histórico apresentei uma recomendação que foi aprovada por todos, inclusivamente pelas forças da CDU e do PS, para que se fizesse um estudo, um trabalho preparatório para que o Centro Histórico estivesse muito mais acessível e, por exemplo, pessoas que utilizam a bicicleta pudessem facilmente aqui chegar e pudessem parquear a sua bicicleta. Porque hoje em dia, esse é um dos problemas. Eu, quando vou de bicicleta para o meu trabalho, onde é que eu vou prender a minha bicicleta? Bom, prendo no portão dos Lois, ou prendo no portão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, ou prendo no portão da Fundação, porque não existe, por exemplo, ali um parqueador. Estou a dizer aquele que é o meu dia-a-dia, ou era o meu dia-a-dia antes desta campanha, que tem sido muito intensa. Obrigado. Mas, efetivamente, isto é o que se passa em todo o nosso centro histórico. E, por exemplo, agora, porque é preciso que nós, os americanos utilizam uma expressão que é walk the talk, não é? Quando falamos, depois temos que ser coerentes e consistentes. Foi feita uma intervenção no Parque de Estacionamento do Garcia do Rezende, importante, sem dúvida. E quantos lugares temos lá de bicicleta? Não, temos 3. Temos lá 3 lugares. Mas se vir no placar que indica os lugares, se virem no placar que indica os lugares, nem sequer lá está sinalizado o parque de bicicletas. E mais, a calçada não foi preparada para a mobilidade reduzida. Continuamos a ter o clubinho pequenino, que é melhor, efetivamente, do que outra calçada, mas porque é que não se coloca as lajes, como tem, por exemplo, a Rua 5 de Outubro, ou outras. Mas outras intervenções que têm sido feitas recentemente não são realizadas com base naquilo que é o futuro, e o futuro vai ser, obviamente, a pedonização do espaço público, vai ser a utilização da bicicleta, vai ser a redução do número de carros a circular, pelo menos em determinadas áreas, vai ser a redução da velocidade, que é muito importante reduzir a velocidade, designadamente no Centro Histórico, Rua da Lagoa. Às vezes estamos ali na nossa sede a trabalhar intensamente e vemos os carros passarem a uma velocidade completamente despropositada, e se calhar o Centro Histórico tem que ter claramente uma sinalização muito expressiva de uma zona 30, e isso tem que ser efetivamente cumprido 20 ou 30, aquelas zonas que estão estabelecidas. E, portanto, é preciso que se façam pequenos passos. Outro exemplo muito concreto, porque podemos falar da Europa, dos números da Europa, podemos falar dos números aqui do nosso distrito, podemos, mas vamos falar da nossa cidade. A intervenção para o bairro do Bacelo, via ciclopedonal, que é uma via única, que devia ser feita, como todos já sabemos, porque o Fernando fez muito essa pedagogia, obrigado Fernando, todos já sabemos que tem que ter uma via para bicicletas e uma via para peões, que é para não andarmos ao atropelado. Não foi feito assim, por alguma razão técnica, imagino eu, porque o espaço parece-me que existe lá. Mas temos uma utilização que parte ali da zona da rotunda da Viz até ao bairro do Bacelo, mas aquilo que era essencial era que essa ligação viesse ter ao Centro Histórico, por exemplo. E temos ali cerca de 300 metros, 400 metros, o atravessamento da via, que não está feito. Bem, já sei qual vai ser o argumento do município, é que aquele espaço, aquele terreno, não é do município. Está bem, mas também o Sr. Presidente sempre tem dito que existe uma relação muito boa com o Instituto das Estradas e, portanto, eles estariam sempre dispostos a encontrar soluções. E, portanto, tinha que ser feita a solução entre aquele que ele trouxe e o Centro Histórico, porque é importante que as pessoas utilizem não só aquela zona, mas que cheguem até ao Centro Histórico. E, portanto, é preciso viver a cidade. E eu penso que isso, perdoa-me, mas parece-me que isso não acontece. E quando se vive a cidade, por pequenos detalhes, onde é que se pode intervir? Posso dar outros exemplos. Por exemplo, no que diz respeito à zona do bairro dos Moinhos, já sinalizei várias vezes que existem ali ângulos muito cegos naquela urbanização e que é preciso intervir. Não havia intervenção nenhuma e reportei isso mais que uma vez aos serviços. Outros locais, bem, não me vou alongar mais. Resumindo e concluindo, é preciso ter os grandes planos e o plano de mobilidade vem prometido desde 2013, se não estou equivocado, e finalmente em 2020, acho que foi assim, é adjudicado. Ainda bem, esperemos que o professor Arnateles faça um bom trabalho e daquilo que tenho ouvido, penso que o está a fazer. Espaço público, resolver estes pequenos problemas que foram muito bem identificados por as organizações da sociedade civil há bastantes anos e que ainda não estão resolvidos praticamente nenhum deles. E, portanto, sim, é preciso avançar. E temos bons parceiros da sociedade civil. Lembro-te, por exemplo, a Accessible Portugal tem feito também um trabalho muito interessante nessa área, o desenvolvimento concreto de um diagnóstico. Sei que a CIMAC avançou com uma parceria com um projeto de inovação social sobre isso, ainda bem, teve um financiamento a 70%, ainda bem que sim.
Mas agora é preciso isso ser também transposto para aquilo que é, por um lado, desde logo, os edifícios municipais, os equipamentos municipais, é o primeiro ponto daquilo que o município deve ter, que é uma atitude responsável, e a seguir tratar do espaço público, porque é um espaço público que neste momento não é acessível. Qualquer pessoa em Évora que queira vir de bicicleta ao centro histórico anda às voltas para não ser confrontado com alguma... ou com um carro, também acontece, ou de outra forma. E, portanto, há muito a fazer. Ainda bem que se estão a fazer os planos, mas eu acho que no dia-a-dia se pode fazer muito mais e não é preciso rios de dinheiro, é preciso, efetivamente, saber e ir resolvendo ponto a ponto estes problemas. Muito obrigado. Muito obrigado. Estava a palavra ao José Calixto. Muito obrigado. Boa tarde, Agar. Boa tarde a quem nos está aqui a ouvir, aos colegas candidatos à presidência da Câmara Municipal de Évora. Naturalmente, este é um debate temático, já tivemos outros sobre juventude, políticas de juventude, é um debate que incide sobre algo que é cultura da segurança, sobre, se calhar, virarmos a cidade um pouco mais para o respeito pelos peões como o elo mais fraco da mobilidade que existe nas nossas cidades e, neste caso, na cidade de Évora. Obviamente que nós, daquilo que foi a partilha destes temas com a sociedade civil, e recordo-me de facto de duas referências que já aqui foram dadas, o Fernando Moital e Agar foram de facto tardes ou manhã, já não me recordo bem, de intenso trabalho e de partilha de conhecimento e de projetos de vida e de projetos associativos muito, muito relevantes para nós e foram de tal forma relevantes como dizia o colega Henrique Sissim, que nos levaram a fazer e a estudar estas matérias em termos mais profundos, porque era necessário fazer um diagnóstico, por um lado, para termos a certeza da bondade e da adaptação das medidas que queríamos apresentar aos évorenses e, por outro lado, para termos também o calibrar dessas medidas por forma a não andarmos a vender banha da cobra e a dizer que iríamos resolver tudo num momento ou no outro. E, portanto, aquilo que de facto optámos foi por contratar uma equipa técnica nesta área e fazermos esse estudo que, se os colegas não levarem a mal, eu depositaria no seu sumário executivo, digamos assim, na GAR, como entidade que naturalmente poderá fazer uma análise e, de alguma forma, validá-lo, criticá-lo, melhorá-lo, porque é para isso que cá estamos. Enfim, e era um pouco no diagnóstico que levantámos nesse trabalho, que tem mais a ver com a parte infraestrutural, portanto, há aqui uma parte que já aqui foi falada pelos colegas, que é relevante, que é a parte da cultura da segurança, enfim, de algo que se calhar vai passar algumas gerações até conseguirmos melhorar formas de vida não saudáveis e que não é só não serem saudáveis, é que nos preocupam, enquanto decisores políticos, gerir pessoas que querem levar o carro até qualquer sítio onde vão e, portanto, isso é um trabalho que mesmo na área, depois mais da educação e na área social, também está previsto no nosso programa, mas centrando-nos aqui na parte da infraestrutura e respondendo ao desafio que aqui foi lançado de fazer de alguma forma um diagnóstico, ele, enfim, já foi aqui tocado em vários aspectos, mas aquilo que foi claramente identificado é uma total ausência de planeamento, uma total ausência de investimento, e não estamos aqui a criticar ninguém, estamos a falar de facto, sem ainda estar a apontar o dedo ao Governo local ou ao Governo nacional, um desconhecimento das políticas de mobilidade no território, quer no território urbano, quer no território rural, e isso tem a ver, às vezes, com medidas avulsas que são tomadas, uma ausência generalizada da manutenção e conservação da rede viária existente. Este estudo que nós fizemos e que depositaremos aqui na GAR incidiu sobre cerca de 200 km de estradas municipais, 200 km que incluem estradas municipais, caminhos municipais, incluem arruamentos urbanos estruturantes e analisados de forma multidisciplinar, tudo o que tem a ver com órgãos de drenagem, tudo o que tem a ver com vias de mobilidade segura, ciclável, pedonal e rodoviária, enfim, e outros aspectos daquilo que existe no território. A desconsideração pela segurança dos peões, também já aqui foi falada, é consubstanciada num levantamento
que em termos imediatos aquilo que se identificou foram cerca de 40 km de estradas sem passeios, a necessidade de ciclovias, não só as mais urgentes, mas também aquelas que são desejáveis, mas que não poderão ser feitas num primeiro momento, apontou para 126 km ao longo das 11 uniões de freguesia ou freguesias, enfim, excluindo o centro histórico deste estudo, não tivemos, não foi aí, mas, portanto, as outras 11 uniões ou juntas estão incluídas. A total ausência de critérios ambientais na mobilidade e segurança das redes viárias. A sustentabilidade ambiental não é considerada no plano de tráfego rodoviário, ou seja, por vezes são necessários fazer grandes circuitos entre dois pontos, triplicando ou quadriplicando a distância entre esses pontos e, portanto, essa análise do plano de tráfego rodoviário é muito importante também ser feita com urgência. A ausência de inspeção e manutenção de obras de arte integrantes da rede viária, isto foi uma matéria também transversal a toda a rede viária e que nos causou até algum atraso na conclusão deste trabalho, e a ausência de bermas, passeios, espaços de paragem de autocarros, sinalética obsoleta, estacionamento desordenado, excessivo, enfim. Este é um cenário que nos leva a dois grandes números, que é a divisão entre aquilo que nos deve preocupar no imediato, nos primeiros 2 anos de mandato, que é um conjunto de obras que ascendem a 10,3 milhões de euros, sendo que estão estimadas obras subsequentes a estas, porque não se pode ser sério e pensar que fazemos tudo de uma só vez, de mais 15,5 milhões de euros. Portanto, no fundo, o estudo sobre estes 200 quilómetros de faixas rodoviárias, pedonais e cicláveis, quando existem, ascende a 25,8 milhões de euros, e esse é a dimensão deste problema infraestrutural que nos preocupou nesta primeira fase em termos de levantamento. Obviamente que a identificação dos pontos negros é outro nível de análise e, de facto, aí temos que ter ainda uma urgência maior e uma pressão, muitas vezes, maior. Portanto, nós entendemos que o poder local não é o poder que distribui jogo entre os outros poderes, é um poder que tem a preocupação integral sobre o território onde vive. E, portanto, se existe um ponto negro e se esse ponto negro é de uma faixa rodoviária que tem a ver com, enfim, as infraestruturas de Portugal, ele não deixa de ser da responsabilidade do município, só que aí ao nível da pressão política e ao nível do trabalho para que ele seja rapidamente resolvido. Eu recordo-me, já aqui foi referenciado, este é um episódio que vos conto porque não tenho que ter vergonha dele. Quando foi a ponte do Albardão, de facto houve um processo complicado, eu não vou aqui falar de partidos, né? Sei que quando tive que ir a um secretário de Estado, é público, porque eu fiz que fosse público dentro da minha equipa, eu levava a carta de demissão se aquela obra não se fizesse, porque eu tinha andado a prometer às pessoas. E, portanto, porque todos os meses havia acidentes naquele ponto. É absolutamente impossível nós vivermos com estas situações comodamente e dormirmos descansados e, portanto, este aspecto, alguns dos pontos que o Henrique sim aqui falou e outros, devem preocupar o município de Évora e, certamente, connosco isso acontecerá. O Plano Estratégico de Mobilidade Urbana e de Mobilidade Segura Urbana é um plano que tem que ser vivido pela sociedade civil. Não sei, eu, enfim, gostaria também de saber mais sobre o processo e aquilo que ele envolve em termos de todos estes agentes, mas, claramente, a planificação em qualquer território, em termos de políticas públicas, neste caso municipais, tem que ser vivida pela sociedade civil. É das atitudes mais enriquecedoras em qualquer área da gestão pública. E, portanto, isso é uma matéria que connosco acontecerá, que é a abertura de todos estes planos, e não é só o plano de mobilidade segura que está em causa, haverá outros instrumentos de planificação. Resume-se tudo em termos aqui claramente uma ideia de que a cidade do futuro, a cidade que nós queremos, é a cidade que incentiva utilizações de mobilidades suaves e seguras. E também já aqui foi referido, para isso tem que haver infraestruturas, tem que haver formação,
tem que haver, no fundo, a consciencialização de que todos têm que contribuir para isso, mas, obviamente, que a responsabilidade dos decisores políticos municipais é fundamental. Uma atenção muito especial às escolas, portanto, a matéria de tráfego à volta das escolas, a questão de ruas adjacentes às escolas terem apenas um sentido, a situação de também fazermos tudo enquanto sociedade para que as nossas crianças, os nossos jovens, sintam esse tal gosto por andar com outras formas de mobilidade que não, enfim, o carro aos 18 anos, como se isso marcasse uma mudança na vida e no estado de espírito deles que os tornasse imediatamente responsáveis para fazer tudo e mais alguma coisa com um carro. Penso que, enfim, outros exemplos noutros países poderão ser seguidos e nessa matéria também teremos com certeza uma atenção muito especial. Ficávamos por aqui. Muito obrigado. Com isto, passaria ao Raul Rasga. Muito obrigado. Cumprimentar todo o auditório, agradecer à AGAR o convite, agradecer ao Fernando Moital o trabalho absolutamente excepcional que tem feito enquanto ativista desta causa. Eu, sobre o que acabou de ser dito, eu partilho, enfim, como toda a gente, a maior parte das questões que foram ditas. Só fiquei aqui surpreendido com uma questão, e até tinha a minha intervenção planeada de outra forma, mas estou absolutamente espantado, é o termo, com todas estas intervenções. Ninguém falou de transportes públicos. Portanto, a cidade toda está organizada para tirar os carros e irmos a pé. Bem, eu convido os meus caros adversários a fazermos esse percurso. Irmos trabalhar para o Parque Industrial vindos do Bacelo ou vindos dos Canaviais. Não é? Portanto, os transportes públicos não existem. Quer dizer, portanto, todos estes planos, todas estas coisas, as pessoas começam só a andar a pé e bicicleta. Acho absolutamente extraordinário. Ora, o Bloco tem uma questão muito, muito fundamental, que é esta. O transporte público é essencial e será essencial no futuro. E, portanto, o que nós temos que começar por fazer é arranjar transportes públicos em condições de servir as pessoas. Os horários, as carreiras, o conforto, a bilhética, tudo isso no sentido de caminharmos para o quê? Para a gratuitidade dos mesmos. Porque esse é o primeiro plano, esse é o primeiro passo melhor para começarmos a resolver o problema da mobilidade em Évora. Quer dizer, tudo isto está ótimo, vamos requalificar com certeza as vias, é evidente, tudo certo. Mas isso só traz mais carros para a cidade. Isso incentiva o uso do automóvel. E há uma coisa que a gente pode ter a certeza, e estamos todos de acordo. Não é se os carros vão sair do centro das cidades, é quando é que os carros vão sair do centro da cidade. Mas, quer dizer, tem que haver alternativas. Ninguém vai abdicar do carro, nem aos 18, nem aos 70, nem aos 60, nem aos 50, se não tiver alternativas. E a alternativa é o transporte público. Os transportes públicos que nós temos não servem quem cá trabalha e quem cá vive. E nisso suponho que estaremos todos de acordo. E também é verdade que o contrato de concessão dos transportes públicos municipais foi renovado este ano, mas nós não temos nenhuma informação sobre qual é o papel da Câmara no sentido de intervir nas rotas que são feitas, na frequência e por aí fora. É evidente que isto é essencial. Sem transportes públicos, podemos requalificar tudo. Podemos pôr toda a gente andar de bicicleta porque é muito bom para a saúde. Mas não servimos as pessoas. E é isto que me preocupa. Não ouvir isto, não ouvir uma referência a um serviço público essencial em qualquer cidade civilizada, que são os transportes públicos. Que ainda por cima, em Évora, têm cada vez menos utilizadores. Porquê? Porque não há incentivos para que as pessoas os utilizem. Não há. E nós ficamos absolutamente espantados. Eu fico espantado com esta história. Vai tudo de bicicleta e vai tudo a pé. Não. O essencial é ver alternativas. E a alternativa é clara. Investir nos transportes públicos municipais. Eu tinha várias outras coisas para dizer, mas, enfim, creio que poderei depois, enfim, detalhar um bocadinho mais. Porque esta história da mobilidade, só 30 segundos para terminar. Esta coisa da mobilidade não é andar a pé ou de autocarro. Não. Tem a ver com o direito à cidade. Tem a ver com o direito a todos usufruírem da cidade. Os séniores, as crianças, as pessoas com mobilidade reduzida, todos. E não é o buraco X ou o buraco Y. Não. É um direito que as pessoas têm de viver a cidade. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos os que já tiveram a possibilidade de dar o seu contributo e antes de passar a palavra ao Carlos Magalhães do Chega, ia aqui referir-me a alguma questão. Há 20 anos, o padrão de mobilidade em Évora para as deslocações era 63% autotransporte, autoviatura, 24% a pé e 10% em transporte público. Em 2011 passou para 74%, aumentou o número de carros, diminuiu o modo pedonal e diminuiu também a utilização dos transportes públicos. Estou em crer que em 2021, ainda por cima, mas o ano passado e este, na mesma altura, são um pouco atípicos, dadas as contingências, mas que não houve melhoria. Levantava aqui, acrescentava uma questão que também não foi falada, é a acessibilidade entre os bairros e o centro histórico e entre os bairros entre si, a questão da deslocação para as escolas, as manhãs e os fins de tarde e os meios da tarde na deslocação, enquanto nos anos 90 se viam muitos meninos a ir a pé, às vezes sozinhos e acompanhados, com os riscos inerentes a uma cidade que não tem passeios, que não tinha passadeiras e continua a não ter passadeiras, e as que tem continuam a não estar a ser feitas devidamente. Mas outra questão, que é a ligação às freguesias e a circulação, a mobilidade nas próprias freguesias. Porque também, apesar de, nas nossas freguesias ditas rurais, só habitarem cerca de 1/5 da população, são pessoas. E muitas delas idosas, e muitas delas, as poucas crianças que lá há, precisam de ser altamente protegidas, mas dar-lhes o direito de viver, de brincar na rua e de circular na rua. Mas, e como é que as pessoas deslocam para a cidade? Mas também o movimento pendular, se falamos de carros que se dirigem à cidade, todos os dias nós assistimos a um movimento centrípeto de Montemor, de Viana, de Reguengos, da Estrada Nacional 18, de Arraiolos para Évora e de Évora para os outros lados. Portanto, esses carros, onde ficam? Como é que essas pessoas mobilizam-se? Portanto, são, em termos de produção de carbono e em termos de contributo para as alterações climáticas, portanto, quando falei da importância da mobilidade, falei dos direitos às pessoas a se deslocarem de acordo com as suas necessidades e, se calhar, para uma família que tem crianças recém-nascidas, andar de carrinho de bebê é muito difícil em Évora, não só para os carros de ida, mas também para os turistas. Para as pessoas que já não conseguem transportar e usar um carrinho, um cesto de compras, como as rodinhas, é completamente impossível em Évora, cidade, em Évora, bairros e em Évora, zonas rurais. Portanto, pedia-lhes que dissessem como é que pensam a questão do movimento pendular todos os dias, daquela quantidade de carros que vêm dos outros municípios para pessoas que trabalham na cidade, na cidade de Évora, a questão das escolas, porque há umas dezenas de milhares ainda de crianças e de carros todos os dias a circular à volta do centro histórico e a atravessar o centro histórico para as diferentes escolas e jardins de infância. Muito obrigada. Portanto, passava agora, peço desculpa, nós tivemos que começar, e, portanto, lançava como vê agora a cidade e dizer logo algumas soluções que
têm pensado. Com certeza. Ora, boa tarde. Antes de mais, peço desculpa. Está-se a ouvir? Peço desculpa por ter chegado atrasado. Este é um debate sobre mobilidade e segurança rodoviária e começámos bem logo quando eu cá cheguei. Cheguei cá e os carros estão todos estacionados na estrada. Os arquitetos que constroem isto, que fazem um edifício desta dimensão e fazem outro ali em frente, um centro de saúde, que não fazem parques de estacionamento. Não há passeios. Isto é que chamam segurança rodoviária. Acho que é sobre isto que estamos a falar. A segurança rodoviária tem um objetivo, salvar vidas. É para que serve a segurança rodoviária. E já ouvi aqui falam em milhões, milhões, milhões. Uma vida vale muito mais que todos esses milhões. E é preciso que os municípios tenham atenção a isto. Já dei um exemplo, acabei de dar este edifício, os carros estão parados no meio da estrada. Não há estacionamento para os carros. Esta é a verdade. E agora outra coisa. Em relação, se queremos segurança rodoviária, então temos que ter estradas em condições. E nós não temos. E que eu saiba, os municípios são os principais parceiros da ANSR. São eles que têm que redesenhar a cidade. São eles que têm que fazer o novo mobiliário urbano. São eles que têm que fazer novos passeios. Somos nós que temos que fazer as infraestruturas para os veículos lá poderem andar. Não podemos ter buracos, não podemos ter carros danificados, não podemos ter zonas rurais onde as estradas não estão alcatroadas, porque simplesmente os carros ficam completamente danificados. E nós estamos cá para salvar vidas. Portanto, temos que investir na segurança rodoviária acima de tudo. E para isso temos que ter as infraestruturas. Temos que ter passeios para os peões que não temos e temos que ter veículos, temos que ter estradas onde os veículos possam andar em condições. As estradas em si, elas próprias, têm que ser autoexplicativas também para quem lá anda. As pessoas têm que estar sensibilizadas daquilo que podem fazer ou não dentro da estrada. Nós sempre culpamos muitas vezes os acidentes a pessoas individualmente. E isso tem que acabar. Não são só os indivíduos. As câmaras têm muita responsabilidade no que fazem. Não é só os indivíduos que têm a culpa dos acidentes. Muitas vezes os acidentes existem por causa das condições das redes rodoviárias. Isto é o que eu tenho a falar em relação à segurança, porque a segurança rodoviária é para salvar vidas, não é para mais nada. Não é para falarmos nem de política, nem de mais de outra coisa. A segurança rodoviária serve única e exclusivamente para salvar vidas, mais nada. Para vocês terem uma ideia, a maior causa de morte de jovens no mundo inteiro é a sinistralidade, os acidentes nas estradas. Temos que nos mentalizar disso. Temos que nos esquecer dos milhões, temos que nos esquecer das dívidas e temos que nos lembrar das vidas que se perdem nas estradas todos os dias. Isto é que é preciso que a gente tem que se lembrar. Em relação à mobilidade, eu penso que Évora ainda não está preparada a médio prazo, talvez a longo prazo para as bicicletas. As bicicletas são uma utopia. Não podemos ainda nos bater nisso das ciclovias para dentro do centro histórico. Ninguém anda de bicicleta. Eu, no outro dia, estive na escola André de Rezende e já que estamos a falar de segurança rodoviária, onde estão as crianças a estudar, as nossas crianças, que é preciso ter atenção, eu deparei-me com aquelas situações amarelas no chão, porque vim a saber onde os pais vão levar os filhos à escola e atualmente nem estacionamento agora têm, porque se lembraram de tirar o estacionamento às pessoas porque houve um abaixo-assinado qualquer dos residentes dos Álamos que fizeram que não queriam ali os carros porque não saíam das garagens. Pior, porque agora os pais param no meio da estrada, já nem sequer encostam ao passeio, porque aquilo é uma escola do 5º, 6º, 7º e 8º, estamos a falar de 10, 11, 12 e 13 anos. Os pais não deixam os filhos longe da escola. Temos que começar a respeitar os eburenses. O que lá fizeram não pode voltar a acontecer. Aquilo tem que sair de lá, os carros têm que lá estacionar, porque os pais têm que deixar os filhos nas escolas e têm que os ir buscar. E hoje em dia já ninguém chega meia hora antes à escola, chega tudo à mesma hora. Só quem não tem filhos a estudar é que não sabe o que se passa. E isto é uma vergonha. E isto não pode voltar a acontecer, principalmente nas escolas.
Tem que arranjar-se uma opção para os pais deixarem os filhos e irem buscar os filhos. Porque já que a vida que a gente leva, então assim ainda pior se torna. E agora, digam-me a confusão que vai se gerar. Eu vou lá estar para ver a confusão que lá se vai gerar naquela escola. Eu estou lá para ver. E estamos a falar de crianças. E não me venham dizer que aquilo é para uma ciclovia, porque vão 2 miúdos de bicicleta para a escola, porque eu fui lá perguntar dentro se alguém ia para a escola de bicicleta. Vão 2 miúdos para a escola de bicicleta. Isto é uma vergonha. Aquilo não é nenhuma ciclovia que se possa ali pôr. Aquilo é para os carros estacionarem, para os pais e mais. Tiraram 2 lugares de deficientes que lá estavam, passaram-nos para baixo. Quando a rua é a descer e os deficientes que trabalham na escola têm que subir para ir para a escola. Nós temos que começar a respeitar, temos que começar a perguntar e temos que perguntar primeiro aos eburenses se as coisas se podem fazer assim. Agora, em relação à mobilidade, o que eu tenho e que nós temos para o centro histórico será o encerramento todo completo do trânsito na zona alta da cidade. Será encerrado a seguir à Igreja de São Francisco, dali para cima para a Praça de Geraldo, será a Rua João de Deus já está fechada, 5 de outubro e até à Sé. Os carros irão transitar pela Rua Vasta Gama, darão a volta novamente pelo outro lado. Toda essa zona será encerrada. Podem me perguntar, e tem quem vive no edifício Santa Catarina, como é que sobe para ir para casa? Como é que vai para casa? É fácil, sobe a Rua Serpa Pinto. Eu sou do tempo que a Rua Serpa Pinto subia de carro. Portanto, sobe a Rua Serpa Pinto, a Rua do Raimundo, pelos vistos, já está fechada, falta só fechar o resto da rua que vai lá dar abaixo ao Praça 1º de Maio. Os táxis passarão para a Praça 1º de Maio, será mais vida à Praça 1º de Maio também, e toda a zona do centro histórico, esta zona alta, será fechada ao trânsito, é uma das nossas propostas. E em relação a... Podem-me vir dizer, mas o centro histórico vai morrer. Não vai. Porque aí, se o centro histórico for dinamizado com os comerciantes, as famílias irão mais vezes ao centro histórico, porque não há carros. Irão com a família, irão passear ao centro histórico. A gente não tem que tirar os eburenses do centro histórico. Não temos que inventar jardins, nem temos que inventar muita coisa. É no centro histórico, a cidade é nossa. É para lá que as famílias têm que ir. Onde levam o cão, onde o miúdo vai de trotinete, onde o miúdo leva a bicicleta e as pessoas sentem segurança a dar dentro do centro histórico porque não há carros. Esta é a nossa proposta em relação à mobilidade. Agora, se tiver... Muito obrigada. Portanto, como temos meia hora, 25 minutos, íamos passar numa segunda ronda, tendo em conta algumas questões que foram levantadas e a questão que eu levantei, como é que se tiram os carros que vêm do movimento pendular, como é que se faz a ligação aos bairros e às zonas urbanas e às escolas, fundamentalmente, que é um movimento pendular também de cerca de várias dezenas, umas 12 mil crianças, portanto, correspondente a muitos carros a circular. Passava a palavra, portanto, Carlos Pinto. Muito obrigado. Eu gostava de abordar, uma vez que o tempo é muito pouco, questões concretas para fazer realmente, e não, digamos, propostas muitas vezes ilusórias, e julgo que há um conjunto de questões que são importantes. A primeira questão importante é tirar o IP2 dentro da cidade de Évora. O IP2 divide o atual Hospital Central do Alentejo, tem que sair de Évora e só isso melhora de uma forma substancial todo o trânsito em Évora. Segunda questão fundamental, já foi aqui dito e partilhamos isso, havendo agora condições económicas e financeiras, e esperando que haja também financiamento, ter um programa de reparação da rede viária que está, de facto, muito degradada. Terceira questão, já falámos aqui, Plano Municipal de Mobilidade Sustentável, para identificar não apenas aquilo que há necessidade de introduzir na cidade, mas também para intervir em termos dos comportamentos. Já foi aqui dito, é fundamental intervir em termos dos comportamentos e, por isso, isso leva tempo a alterar. E precisamos ter essa perspectiva. O plano está em marcha, com uma excelente equipa, aliás, de nível internacional, e, portanto, julgo que é uma boa resposta. Transportes públicos. Foi feita há pouco tempo, e foi aprovada a Assembleia Municipal, a nova concessão para os transportes públicos de Évora, que obviamente será negociada no próximo... Negociada em termos de carreiras, o concurso está feito.
E aquilo que é possível garantir é que nós tínhamos proposto que uma parte da frota fossem carros elétricos. Neste momento, aquilo que está perspectivado é que toda a frota possa ser de carros elétricos. As questões das escolas, eu gostava de referir vários projetos que estão em marcha. Refiro apenas um, que é o projeto Serpente de Papaléguas, que procura trabalhar com os miúdos a mobilidade de pé, de bicicleta, nas escolas, que inclui também a pintura de passadeiras de cores diferentes. É um excelente exemplo do que tem sido feito com os miúdos, mas há um conjunto de outros projetos importantes. As parcerias, já foi aqui dito, temos parcerias com, por exemplo, a APCE, relativamente às questões de acessibilidade, em que, digamos, quem identifica essas necessidades é a associação e depois é o município que faz essa intervenção. E as parcerias são, de facto, fundamentais em termos globais. Gostava de salientar que há necessidade de avançarmos com mais intervenções ao nível daquilo que chamamos de turismo acessível, mas não é o turismo acessível, é para residentes, obviamente. O problema é que o financiamento é para turismo e, portanto, nós aproveitamos esse financiamento que é para turismo para melhorar as acessibilidades como está a ser feito. Eu recordo, por exemplo, a intervenção que está a ser feita na zona do Pité, relativa à zona da Vila dos Alcaides, que vai melhorar substancialmente o trânsito na questão do na zona do parque industrial. Já foi aqui falado a ligação pedonal e ciclável entre o centro histórico e a zona norte, não vou referir-me agora a pormenores, mas gostava de referir duas situações importantes em relação a algumas questões que foram colocadas e que têm a ver, de facto, com políticas nacionais, porque há que haver aqui uma interação entre políticas nacionais e políticas locais. Tem a ver com o chamado PARTE, ou seja, o Programa de Redução Tarifária. E foi possível, há um ano, através do Orçamento de Estado, introduzir este programa de redução tarifária que reduziu os custos de transportes públicos interurbanos, ou seja, em todo o distrito de Évora, em 60%. E os urbanos, a trevo, em 55%. Isto permitiu aumentar os passageiros aqui. É claro que com a pandemia a situação teve alteração, espera-se que agora possa retomar. Este é um caminho que tem que ser feito. Os transportes públicos, para poderem ser eficazes, têm que ser baratos e acessíveis e, portanto, esse é o caminho que continuaremos a fazer. Gostava ainda de referir que há, fundamentalmente, que introduzir programas de alteração de comportamentos. Foi aqui dito que, bem, os pais hoje querem todos deixar os meninos ao pé da escola. Não há sistema que resista a isto. Quer dizer, se à mesma hora 200 pais, 300 pais vão de carro até à escola, não há solução para isto, como é evidente. Portanto, a solução não é facilitar o carro, é encontrar soluções alternativas, seguras, que resolvam este problema. Isto significa, naturalmente, criar corredores seguros para que as crianças possam andar a pé, possam andar de bicicleta e habituá-los a isso e perceber e mostrar aos pais que essa situação é uma situação segura. É isso, fundamentalmente, que precisamos fazer. Não se faz de um dia para o outro. Não se resolve isto num ano. Resolve-se em muito tempo porque exige alterações de comportamentos. E o mais difícil é alterar comportamentos. Ainda uma última questão que me parece importante e tem a ver com a intervenção nas escolas. Eu julgo que tem que haver segurança rodoviária e questões de mobilidade nas escolas, desde o início. Isso é absolutamente fundamental. Sem isso, nós continuaremos a dizer que os números são aqueles que são apontados, que temos um conjunto de outros problemas, e, portanto, ou há, de facto, um programa sistemático de intervenção nas escolas, de educação nas escolas, ou nós não temos condições para dizer que se vai resolver isto. E isto são coisas de longo prazo. Nada disto se resolve no curto prazo, não se resolve num ano, nem 2 ou 3, resolve, digamos, a prazo, porque obriga a que haja, de facto, esta alteração de mentalidades. Muito obrigado. Eu vou aproveitar esta minha última intervenção para falar aqui de algumas medidas do nosso programa e também deixar aqui algumas ideias, não para estes 4 anos, porque acho que são injustas, mas que são desafiantes para os governos das cidades, e já lá chego. Dizer-vos o quê? Eu acho que resolver as questões da mobilidade nós temos que gerir várias dimensões do problema. A dimensão das infraestruturas já foi aqui subejamente
abordada, porque é normalmente uma grande preocupação dos autarcas. A dimensão da educação e da mudança comportamental é uma dimensão de sociedade, é uma dimensão de nós todos que estamos nesta sala e todos os que não estão aqui, todos nós temos que colaborar para isso e não é fácil mudar essa mentalidade. Nós temos que ter consciência disso. Daí, talvez, a grande relevância também dos tais aspectos dos projetos piloto, de ir fazendo também projetos programados, articulados, preferencialmente se emanarem da comunidade para que elas sintam e se revejam nessas soluções alternativas à viatura e ao automóvel privado. Dizer-vos o quê? O incentivo ao uso da bicicleta deve continuar, paralelamente, continuar a investir nos percursos, nas ciclovias em segurança. Não fazer ou evitar ao máximo situações como a do Bacelo, em que há ali uma mistura de bicicletas e de peões e que não se percebe bem onde é que é uma coisa, onde é que é outra, porque é perigoso. Evitar essas situações. Depois, tentar também perceber, quando se fazem esses troços, e porque está a ser feito um plano de mobilidade, eu tenho quase a certeza que isso será considerado, as coisas têm que ter uma lógica, tendo em conta os percursos que acontecem casa-trabalho, trabalho-casa na nossa cidade. Nós sabemos que a zona sul do Parque Industrial é uma zona que recebe muitos trabalhadores, nomeadamente algumas, estou falando só das deslocações dos residentes de Évora, não estou a falar das deslocações de quem vem dos concelhos para trabalhar em Évora, porque esses são aqueles que se podem deslocar ou no âmbito dos nossos transportes públicos, os outros também, se as carreiras interconcelhias também melhorarem, isso é um trabalho da CIMAC, mas dentro do nosso concelho, essas deslocações para nós são muito importantes perceber como é que a nossa população aqui se movimenta, sendo que as escolas têm aqui um papel determinante porque os pais, de facto, levam os filhos à escola e vão buscar os filhos à escola para os levar para o futebol ou para os levar para a natação e há aqui uns percursos que têm que ser muito bem estudados para, quando se fizerem essas intervenções, elas estarem dentro de uma lógica de servir, efetivamente, as necessidades das pessoas. Nós temos, depois, a qualificação do espaço urbano, a questão de mais espaços verdes, a questão das ciclovias, já vos falei, das melhorias das acessibilidades, naturalmente, por todas as razões, a nossa cidade, de facto, é geral, mas a nossa cidade padece muito de intervenção na área das acessibilidades, a questão das passadeiras, as nossas passadeiras, para além de que eu, não sendo especialista, também duvido bastante da localização de algumas, mas nem pintadas estão, tem que haver um esforço deste cuidado, porque ao menos estarem bem sinalizadas. São pormenores que se conseguem fazer, sem os tais milhões que também são necessários, atenção. Depois dizer-vos o quê? Nós temos alguns projetos, nomeadamente o orçamento participativo, em que queremos que vai ter duas dimensões. Uma dimensão livre, em que nós vamos deixar uma verba para projetos das várias áreas, livre, e vamos ter a dimensão da mobilidade, porque entendemos que podem haver projetos muito interessantes na área da mobilidade apresentados pelas pessoas, porque elas já fazem aqueles percursos, porque elas sentem que aquelas passadeiras ali estão erradas e que devem ser mudadas de sítio, e eu acho, nós entendemos no movimento, que é meio caminho andado para essas pequenas intervenções terem resultado e impacto na vida das pessoas. Depois, outra ideia que nós temos, que também vai ser um projeto piloto, que nós agora, para já temos este nome, não quer dizer que não mude, que é a boleia, a ecoboleia, e que consiste, é um projeto piloto que vamos lançar a uma das escolas, a um agrupamento, ainda não sabemos qual, isso depois vamos analisar, para fazer minibuses elétrico, para ir buscar os meninos às casas e levar para a escola, e trazer-los da escola e levar para casa, com a colaboração dos pais, da escola e das próprias e das crianças. Vamos implementar uma ideia também dessas, uma experiência dessas, para ver depois o resultado. Depois, a nível mais macro e a nível também de médio e longo prazo, nós temos uma proposta que lhe chamamos a nova Muralha Verde de Évora, que também vem no sentido de muitos estudos e até de algumas ideias já bastante trabalhadas também pelo Moital, e que nós gostamos e estamos muito interessados em lhe dar uma alavancagem mais significativa, que é aproveitar todo o percurso do Charrama, que por acaso circunda a nossa cidade
desde o Bacelo até ao Parque Industrial, e encontrar aí uma alternativa de mobilidade de modos suaves. Será sempre um projeto de médio e longo prazo, mas tem que ser começado a trabalhar já. Depois, medidas difíceis, e que eu acho que se devem ponderar depois das autarquias fazerem um esforço significativo em darem condições às pessoas para poderem usar os transportes públicos ou outros modos de deslocação. É pensarmos, se calhar, numa taxa de mobilidade. Quando as pessoas tiverem as condições, se insistirem a usar as viaturas, o pai leva um carro, a mãe leva outro carro, o filho leva outro carro, a namorada do filho leva outro carro, se calhar temos que começar a pensar nisso, como se pensou na taxa turística, etc., porque isso tem custos para as cidades. Não é agora, mas num futuro eu penso que isso poderá vir a acontecer. Depois também dizer que a rede escolar, a própria alteração e análise da rede escolar, é que se diz, não se pode, e eu concordo com o Sr. Presidente, é incomportável. Ninguém nesta mesa vai conseguir resolver o problema se 200 pais numa escola quiserem levar os filhos de carro à escola. Mas também, se os filhos andam na escola de Severino Faria, mas residem no Bacelo, ir a pé para a escola e vir a pé da escola, nós também temos que perceber as zonas de residência dos alunos e qual é a melhor escola para eles estarem. E se calhar a nossa rede escolar carece de nós, entre outras questões, revisitarmos a rede escolar, perceber, é esta a melhor rede escolar que temos, deve continuar assim, devemos de introduzir melhorias, e nós sabemos que isto é um assunto que não é fácil, mas deve ser revisitada. A lógica da organização da rede escolar no Conselho, porque se nós estamos a querer mudar o paradigma nestas áreas, temos que intervir em situações que estão organizadas com base noutros paradigmas, e isso são assuntos que devemos de abordar com clareza. Muito obrigada. O Henrique Sissim tem o maior tempo de gasto, 10h32, e o Dr. José Calixto, 9h54. Portanto, dias para serem sucintos. Vou tentar ser sucinto. Primeiro, para dizer que fico surpreendido, mas não fico muito surpreendido porque o socialismo sempre vai buscar mais taxas e, portanto, a tabela agora quer mais uma taxa. O ano passado tínhamos a taxa turística, agora temos a taxa da mobilidade. Isso é política feia. O quê? O que fizeste agora? Taxa? Não, o que disseste agora. Não sei porquê. Sobre investimento, é importante, eu acho que é importante que o município e que a CIMAC se posicione naquilo que é os grandes investimentos que são precisos ser feitos, designadamente as variantes que são precisos concluir, e é muito importante concluir para retirar um conjunto de trânsito muito elevado que está em toda a zona sul da cidade, todo aquele parque industrial que tem uma carga de transporte muito grande. Aliás, é preciso também facilitar muito mais o acesso, quer pedonal, quer por ciclovia, quer também, Raul, por transporte público. No nosso programa está lá, isso já desde há bastante tempo. Não sei se pode referir. Sim, eu não pude referir tudo, tinha 10 minutos, referir tudo o que penso não, é difícil. Não é a mesma coisa. Mas pronto. Está lá a melhorar os horários e as linhas. Penso que é isso que está lá, mais ou menos. É importante também, claro, obviamente, criar um plano de investimento plurianual. E eu fico surpreso também com o Dr. Calixto, que em 6 meses, Dr. Pinto Sá, contrata os consultores do Dr. Calixto, porque em 6 meses conseguiram identificar um projeto planeado. Não sei se foi pago pela campanha, se foi pago pelo PS, se foi pago por... Mas fico surpreso. Que eu não vou fazer fico surpreso. É qualificar o nível da política. Não, eu também não. Mas fico surpreso. Em 6 meses, em menos de 6 meses, consegui ter esse projeto e a quantificação. É bom, exatamente. É importante também melhorar aquilo que são as frequências da linha ferroviária. E temos que melhorar isso porque nós temos também um novo habitante, ou melhor, temos o potencial de ter um novo habitante na cidade, que são os habitantes que trabalham em Lisboa ou os nómadas digitais. Nós precisamos de incrementar aquilo que é também as frequências da linha ferroviária e, obviamente, facilitar o acesso ao centro histórico e à cidade. Eu também discordei num projeto que foi apresentado pela CDU, foi público, sobre a via como estava pensada, planeada e sobre o projeto também que tinha de criar um parque de estacionamento de autocarros em pleno Rossio. Fui contra isso, ainda bem que parou. Dizer que, no que diz respeito à redução dos passos, eu obviamente fico muito satisfeito, mas fico preocupado com o futuro, porque se bem conheço o programa, posso estar equivocado, mas essa redução está a ser paga por fundos comunitários,
E isso, como é que vai ser o futuro disso, não é? E, por outro lado, penso que as operadoras... Orçamento de Estado. É Orçamento de Estado? Obrigado. Mas as operadoras continuam a receber essa diferença, não é? Penso que é assim. Penso que é assim. E, portanto, acho que temos que negociar, porque não me parece que seja um bom... É possível, mas não é o melhor, penso eu. Mas temos que melhorar muito aquilo que é o acesso aos concelhos vizinhos. Isso é muito importante melhorar e agilizar. Há experiências do transporte a pedido, pode ser incrementado, é um projeto que está a ser desenvolvido pelo CCDR, penso que a Carrinhos também para iniciar isso, ainda bem. E sobre os autocarros elétricos, acho muito bem, aliás, o fundamental, penso que poderá permitir isso, e temos que aproveitar bem os fundos que estão na área da mobilidade e da eficiência energética. Não temos, obviamente, para aquilo que é o material circulante e para alguns grandes investimentos, mas temos para outros projetos que podem ser importantes e penso que nessa dimensão até já se utilizou alguma coisa. Mas eu fico surpreso porque no PAMOS, que é o Plano de Ação, Mobilidade, bem, eu posso ver aqui o nome exato para não vos maçar, termino já, professora, que é o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da CIMAC, não está sinalizado como uma prioridade para o Concelho de Évora a introdução de postos de carregamento de veículos elétricos, bem como também não está sinalizado algo que para mim seria fundamental, que é a construção de variantes rodoviárias de modo a eliminar a circulação de pesados no centro urbano e introduzir melhores condições para a circulação pedonal. Portanto, isto são questões que não estão sinalizadas e que eu fico surpreso, porque de facto é algo que a cidade precisa. E portanto, eu deixo-me por aqui. Obviamente que temos algumas outras propostas que estão no nosso programa, podem consultar em henriquesensim.pt e, obviamente, para nós, esta questão da mobilidade pedonal, do chegar à escola a pé, é importante que os miúdos andem a pé. Nós todos andávamos a pé, íamos da casa para a escola a pé. E isso era muito... Íamos por outros caminhos e havia possibilidade de o fazer. Hoje em dia o que temos é exatamente reduzir os carros e criar essas alternativas para as pessoas irem, para os miúdos irem com segurança, a pé, de bicicleta, com a família, porque a vivência do espaço... Nós íamos, claro, nós íamos todos. A vivência do espaço urbano é completamente diferente, quer os miúdos, quer nós adultos. E eu, portanto, defendo claramente a introdução e o investimento nessa área. Obrigado. Muito obrigado, Henrique Sim. Passava a palavra ao José Calixto. Muito obrigado. E também para ser sucinto. Sim, vou tentar naturalmente, comprometemos às 4h30. É só pegar aqui um pouco no que o Henrique Sissim disse e mais importante do que retirar os carros de circulação é de facto ordenar o seu estacionamento. 95% da vida dos carros é feita parada e portanto esse é um aspecto também do nosso planeamento em termos urbanísticos bastante cuidado. Não vou agora aqui detalhar porque é aí que pensamos que muito do segredo está em termos de libertar espaço dos carros para os peões e para as pessoas. Duas ou três notas, enfim, em termos de algumas das medidas que aqui foram faladas, o programa de apoio à redução tarifária, as viaturas elétricas para os transportes públicos e a questão do retomar do IP2, são de facto exemplos que devemos realçar daquilo que o Governo Central está a fazer em termos destas matérias e que depois têm mais algumas medidas, nomeadamente ao nível do PRR. E, portanto, esta articulação com o Governo Central é fundamental e estas medidas são consequência, de facto, da visão estruturada destas políticas também. O nosso projeto que estamos a desenvolver, os municípios, ainda para já em termos de projeto piloto, ao nível do transporte a pedido, também me parece que é fundamental ser aprofundado, até porque há uma fase mais musculada deste projeto piloto, que é a possibilidade de comprar equipamento, portanto, viaturas elétricas, não só, e numa perspectiva de otimização de recursos, não só para os municípios, não só para as entidades concessionárias de transporte público, mas também, por exemplo, para os bombeiros, tendo aqui a sinergia de transporte de doentes e de transporte a pedido nas comunidades que essas instituições servem. Portanto, é um projeto que está a ser desenvolvido pela CCDRA, como foi dito, com um conjunto de municípios em termos de piloto, mas que deverá ter uma evolução, porque penso que por aí poderemos ter também alguma parte da solução. Claro que a minha intervenção inicial foi ao nível do diagnóstico, ao nível das medidas falaremos agora e, desde logo, a questão do transporte público e outras formas de mobilidade sustentáveis através da criação não só de mobilidade suave, mas também da rede de transportes públicos, é obviamente uma das medidas do programa
que iremos dar mais atenção, até porque ela tem que ser trabalhada ao nível da concessão pública que tem que ser dada para os próximos anos. Já estamos a fazer isso ao nível da comunidade intermunicipal. Évora é um caso específico pela sua dimensão, que é tratada à parte. Obviamente, todos os outros municípios têm uma concessão única e, ao sermos responsáveis pelo Concelho de Évora, temos a noção dessa responsabilidade de uma boa negociação com a entidade concessionária. Obviamente que aqui, o que foi referido já pelo candidato Carlos Pinto Sá, é uma evolução também em termos de acesso a fundos comunitários, que é a possibilidade de muscularmos mais este tipo de concessão com mobilidade elétrica numa área, como sabemos, o capital é intensivo porque existem é necessário muito investimento. Enfim, uma série de outras medidas. Naturalmente, eu reforço que o Plano Estratégico de Mobilidade e Segurança Rodoviária será por nós reforçado, tendo por base, no fundo, a noção de que não é só a mobilidade, é a importância que queremos dar aos peões como a entidade, enfim, que tem que ser mais protegida e que, de acordo com o diagnóstico que fizemos, de facto não o é. Para além da mobilidade, obviamente que há um conjunto de medidas também que revelam a nossa preocupação com o estar, não é só com a nossa mobilidade, mas também com o estar bem dentro da cidade. Enfim, requalificar a malha urbana e periurbana de Évora, e nomeadamente duas grandes áreas estamos já a trabalhar mais intensamente, a Évora Norte e Évora Sudoeste, com a elaboração dos respectivos planos de pormenor, florestar o território e ampliar zonas verdes no espaço urbano, consolidar a estrutura ecológica do Concelho através do desenvolvimento de infraestruturas verdes, espaços de lazer, parques hortícolas, árvores de interesse público e património megalítico também um pouco descuidado, também lá tivemos e vimos o que lá está. Portanto, há aqui esta preocupação, a preocupação depois também em termos de, enfim, todas estas medidas revelando a promoção, a área da promoção da poupança energética, que é, no fundo, é algo que nos deve mover em termos transversais na nossa vida de gestores públicos e de eleitos locais, a promoção do silêncio, o fomento do silêncio, zonas de bem-estar. Portanto, temos também algum trabalho já feito nessa área e saúdo aqui a presença da bióloga Bárbara Tita, que tem tido um papel fundamental neste processo, assumir a perspectiva ambiental do planeamento, ter estratégias de estruturarmos a rede de transporte de concelhia. Portanto, aqui não vou entrar em detalhes, mas de facto há aqui uma série de áreas de trabalho que estamos a desenvolver, a rede de mobilidade suave, já falámos, e a grande prioridade dada aos peões. Portanto, de forma muito, se calhar, urgente, em termos de tempo ocupado, temos a máxima confiança num programa que foi feito a partir de quem há muitos anos trabalha, nomeadamente a GAR, nestas matérias, e a mensagem é clara de esperança, estamos preparados para trabalhar nesta área, para transformar aquilo que constatamos em muitas cidades, a grande preocupação com a segurança rodoviária, com a eficiência energética, com a adaptação às alterações climáticas. Convém dizer que os planos estratégicos de desenvolvimento urbano, neste quadro comunitário, já têm como principal fator de avaliação os indicadores de sustentabilidade ambiental e de carbonização ou descarbonização que conseguem e, portanto, esperamos que daqui a alguns anos esses indicadores sejam de facto revelados pelos territórios, pelos municípios, e que nenhum dos nossos territórios tenha que ter alguma devolução de verbas, porque isso não seria nada saudável. Muito obrigado. O Rasga, faz favor. Creio que falei um terço do tempo dos meus colegas. Não é? Pois, é a mania de ser sintético e depois sobra-me sempre tempo. Queria só dizer, por nós, podemos continuar. Os seus candidatos é que estão todos muito pressionados certo, pelo mas tempo. É claro, mas eu vou ser muito sintético. Não quero, obviamente, prolongar a sessão mais do que seria necessário. Dizer o quê? Dizer que eu, em relação a planos de mobilidade, lembro de um de 2008, não é? feito pela Parque Expo, que depois morreu. Não é? Portanto, nós corremos sempre o risco em Évora de sucessivos executivos, sucessivos planos diagnósticos e depois a ação concreta, prioridades, prazos de execução, não temos. Dizer o que é mais? Fazer uma saudação muito especial ao Fernando Moital pelo um trabalho absolutamente notável que ele fez. Foi o quê? Pegar nos programas dos vários partidos sobre isto e publicá-los. E comparar e publicar. Portanto, se alguém tiver dúvidas,
consulta aquilo e fica absolutamente esclarecido sobre quem propõe o quê e para quê. Dizer uma outra coisa que é isto. Eu concordo inteiramente com o Dr. Carlos Pinto Sá quando ele diz que o IP2 é absolutamente essencial. Eu morava no meio do IP2, não é? A Avenida São João de Deus é o IP2. Portanto, aquilo é de facto um caos completo com o transporte de pesados e isso de facto é uma obra estruturante que espero que nenhum governo, nem nenhum executivo municipal ponha em causa com alguns passa-culpas e alguns ping-pongs que eu acho que são de facto absolutamente desastrosos para a qualidade de vida dos eiburenses. Dito isto, o que é que nós consideramos que é absolutamente essencial fazer nesta área? Os transportes públicos, como já referi, não vou continuar a debater esse tema, já se percebeu que sem isso, enfim, não haverá alternativas, mas nós consideramos que há outras coisas que são importantes. É preciso requalificar os parques de estacionamento à volta das muralhas. É fundamental. Senão as pessoas não deixam lá o carro. É preciso uma coisa absolutamente essencial. Nós precisamos de criar zonas lajeadas, não só no centro histórico, mas noutras zonas da cidade que permitam que as pessoas se movimentem em segurança. Nós estamos a falar de uma população, não sei se os diagnósticos todos tiveram isso em conta, que metade da população tem 65 ou mais anos. É evidente que quem tem 75 anos, como a minha mãe, já não tem a agilidade que eu tenho ou que o meu filho tem. Não é? Como é óbvio, é uma questão estatística. Não é? Portanto, as pessoas têm que ter segurança para andar na rua. E há algumas zonas, não só no centro histórico, em bairros até mais consolidados, não têm essas condições de segurança. Portanto, é preciso fazer o quê? Corredores lajeados, não só no centro histórico, mas noutras zonas da cidade. Depois há aqui uma coisa que não é de menos importância. Fazer uma ciclovia em cima de uma conduta de água que tende a arrebentar com a frequência com que nós sabemos, não foi uma boa solução. Reconheçamos. Não é? Por todos os motivos, e mais alguns, eu vou agora discutir a água e a dívida, e já hoje um puxão de orelhas a dizer, só discutem isso, e pronto, e não é esse o objetivo deste debate. Mas, de facto, não foi uma boa ideia. Dizer mais duas questões. É muito interessante esta ideia de remeter para a escola toda esta questão. E as escolas já fazem formação sobre a segurança rodoviária, atenção. Faz parte da disciplina de cidadania e desenvolvimento este tema. Portanto, não vale a pena descobrir a pólvora. Isto é tratado nas escolas há anos. Não é? Admito que tenha que ser mais longe, admito que tenha que se fazer, pode ser ensinado de forma diferente, é evidente, há metodologias que podem ser testadas, mas calma, as escolas já fazem esse papel, não podemos remeter tudo para as escolas. Um exemplo muito simples. O meu primeiro filho ia de carro para a escola comigo, a minha filha vai a pé. Foi uma mudança de mentalidade muito simples, eu decidi que não vou perder tempo, não vou meter neste caos, tu moras a 200 ou 250 metros da escola, vais a pé. Não é preciso a escola ir ensinar os pais aos meninos, não. Os cidadãos também têm a capacidade de exercer esta função. Outra coisa, não se fecham ruas no centro histórico, nem se avança para a penalização de certas zonas do centro histórico, sem ouvir as pessoas, sem ouvir os comerciantes, sem ouvir quem lá mora. Sejam poucos, sejam muitos. Porque isto cria desconforto, cria resistência à mudança. É preciso ouvir as pessoas, é preciso perceber se faz sentido, se não faz sentido, é preciso convencer as pessoas. E isto é uma questão de liderança política. Com liderança política, neste aspecto da mobilidade, que vai ser, enfim, que vai levar a medidas necessariamente impopulares, se nós quisermos ser sérios nisto, é necessária a liderança política forte e, sobretudo, que consiga dialogar com os interessados nisto. Os habitantes das zonas, os comerciantes, toda a gente. Porque sem ganhar esse apoio público para estas mudanças, será muito difícil. Terminava dizendo o quê? Há anos que o Bloco de Esquerda propõe, eu por acaso fui ver o programa do Bloco de Esquerda, das duas últimas candidaturas, enfim, para termos a certeza do que é que estamos a falar. Às vezes as pessoas esquecem-se e acham que só se faz política dentro de partidos políticos. Não, faz política de muita maneira. E há anos que o Bloco de Esquerda diz, textualmente, nos seus programas eleitorais para o município de Évora, que é necessário instalar parques para bicicletas junto de escolas e edifícios públicos. Não é nenhuma descoberta nova. O que é estranho é que ainda não ter sido feito quando aparentemente hoje é consensual. Não é? Portanto, chegámos a 2021,
E há uma série de coisas que há anos que não está feitas, há anos que era possível estarem resolvidas e ainda não estão. Termino. A mobilidade é uma condição para a qualidade de vida em Évora. E a qualidade de vida que Évora pode oferecer é o ativo, para usar o jargão técnico, com quem embirra bastante, é um dos ativos estratégicos da cidade. Sem qualidade de vida, as pessoas não vêm para cá trabalhar. Quer dizer, o que pode levar uma pessoa a escolher viver para Évora é isto. E isto passa por quê? Bem, entre outras coisas, que nós estamos fartos de discutir, uma mobilidade que garante segura e que garante a qualidade de vida. E não os 45 minutos que se demora a atravessar a sede para levar o menino A, o menino B, depois à escola, ou ao ténis, ou não sei o quê. Portanto, é isto. A mobilidade é um assunto mais do que andar a fazer ciclovias, mais do que andar a ver o buraco X ou o buraco Y, o plano W ou o plano Y. Não. Tem a ver com a qualidade de vida dos cidadãos. Disse. Muito obrigada. E todos nós temos que contribuir, de facto, para a qualidade de vida, mas eu, em termos de equidade, daria-lhe a palavra mais uma vez. Pedir também para ser sucinto. E serei. Muito obrigado. Para concluirmos. Obrigado. Queria só antes aqui dar aqui duas respostas. Uma aqui à Anabela. À Flor Bela, para esquecer, peço desculpa. A nossa rede escolar, o nosso parque escolar está bem e recomenda-se. Está ótimo. Não tem problemas nenhuns, à exceção do liceu que precisa de ser restaurado. Porque eu quando falei em relação a onde as pessoas vivem. Porque se uma pessoa do Bacelo estudar na Severino de Faria, meteu uma cunha e passou à frente do outro. Portanto, isto está e tem que ser respeitado. Sim, eu depois, se quiseres, eu explico depois se quiseres. Mas pronto, eu sei muita coisa que se passou. Agora, em relação ao IP2, não podemos pôr as culpas aqui no nosso Presidente, que não teve culpa nenhuma. O IP2 parou por causa do Sócrates. O Sócrates chamou a Troika chegou cá e mandou parar as obras. Também temos que ser realistas, quem mandou parar aquilo foi o Sócrates. Ele está parado e agora vai começar outra vez, que é fundamental para a nossa cidade. Fundamental. Tira muito trânsito, não só quem vem que após mas quem vem do Redondo, quem vem de muito lado e quer passar para a estrada de Estremoz e entrar e fugir às filas da BP, será uma salvação para muita gente. Em relação à nossa mobilidade, nós temos já falado com uma empresa também internacional, um parque subterrâneo no Rossio de 2 andares, que utilizará um sistema em que a Câmara não gasta um tostão. Nós também temos que trabalhar com privados. Muitas vezes dizem, sim, mas depois é de privado. Mas os eburenses têm essas condições. O que nós temos falado com esta empresa será um sistema idêntico ao que a Câmara tem com a Arena, só que ao contrário. Ele ficará 50 anos com os parques e devolverá ou irá fazer novo contrato com a Câmara Municipal e esses parques, ao fim de 50 anos, são o património da Câmara. Nesse programa que nós também temos, o Rossio de São Brás será completamente preparado para receber a Feira de São João todos os anos, porque o Chega é apologista que as festas populares não saiam do Rossio. Porque são umas festas populares, não é uma feira temática, é uma festa popular e é a mais antiga do país, tem que se respeitar, não pode sair da cidade e para nós será sempre e ficará sempre no Rossio de São Brás. Em relação a uma outra, isto também tem a ver com mobilidade, em que queriam fazer um estacionamento dos autocarros dos turistas. Eu acho que nós temos a rodoviária antiga, será aí que devíamos receber os nossos turistas, porque são um fator muito grande económico para a cidade. O parque é fechado, sempre existiu, sempre lá entraram autocarros e sempre de lá saíram autocarros. O turista chega, o autocarro entra, para, aquilo leva uma lavagem, claro, onde teriam um café, onde teriam casas de banho em condições, onde teriam artesanato, o que eles quisessem. O turista saía, ia à casa de banho, tomava o seu café, comprava a sua água e fazia a sua viagem turística pela cidade. Agora, não se pode admitir
Que o turista chegue, pare no Rossio e vá bater às portas dos cafés para ir à casa de banho. Isto é uma cidade, património mundial, meus senhores. Tem que se respeitar, os turistas têm que ser bem vistos. E a porta de entrada tem que ser uma porta de entrada em condições. Nós temos a rodoviária antiga dentro da cidade, não precisamos de inventar. Os autocarros entram lá dentro e saem de lá. Pagam à Câmara Municipal, as empresas cá entram, pagam à Câmara Municipal para entrar lá dentro. E ele já está feito, não precisam de fazer outro. Já existe um, está feito e está dentro do centro histórico. Qualquer autocarro, maior que seja, entra e sai sem dificuldade nenhuma, porque aquilo é uma antiga rodoviária. Está feita, não precisamos de fazer mais nada. O Rossio é exclusivamente para a Feira de São Brás e para dar apoio aos automóveis que vêm à cidade e para estacionar. Outra coisa, em relação ao nós, realmente, quando era mais novo, ia a pé para a escola. Eu era vizinho ali do Raul, eu morava na rua João de Deus, e o Raul na Alexandre, no lar cá em cima. Nós realmente íamos a pé, mas depois começou a aparecer a internet, as televisões, os crimes sempre houveram, mas agora existe este excesso de informação. Os pais não deixam os filhos, por mais que a gente diga, o seu filho pode ir a pé, não vai. Não há mãe nenhuma hoje em dia que deixe o filho até aos 12, 13 anos de idade e sozinho para a escola. Não há ninguém, porque agora existe a informação, existe a pedofilia, existe dos raptos. Não há mãe nenhuma que deixe os filhos irem a pé à escola. Quer-me fazer uma pergunta? Conhecem? Pronto, olha, gaba a sua coragem. Gaba a sua coragem. Mas gaba a sua coragem. Eu não posso fazer isso porque moro a 4 km de Évora, mas gaba a sua coragem. Também não sei a distância da escola, também não me disse. 1200? Gaba a sua coragem. Mas hoje em dia, mas deve ser, conhece mais algum pai que faça isso? Hoje o meu filho foi acompanhado desde lá até a zona da Ordem das Figueiras com mais companhias. São vários já. Já são vários. Pronto, é diferente. O bairro também é diferente, eu compreendo isso. Também realmente andam sempre. Anda muita gente junta, mas também há pessoal mais velho desse bairro, que eu conheço bem o Santa Clara, que se junta, que é uma escola problemática. Que entram e que saem, que estão muita gente, muitas vezes, ali na rua Serpa Pinto, naquelas coisas das 24. Eu, graças a Deus, conheço a cidade, de uma ponta à outra. E conheço os problemas todos, graças e infelizmente, do que realmente cá existe. Mas pronto. Mas, Gabo, agora, esse é que é o problema. Não há pai nem mãe nenhuma hoje em dia que deixe os filhos ir para a escola. Não há. Sozinhos não há. Não há. Pronto, isso não é exemplo, mas eu depois também falo consigo. E pronto, é o que eu tenho a dizer. Só peço é que a sociedade se junte toda para uma mobilidade melhor e para uma segurança rodoviária melhor para todos nós. É o que eu desejo para todos. Muito obrigada a todos. Eu pensei que uma das perguntas seria qual é o nível de prioridade que na vossa política e no vosso desempenho vão colocar as questões da mobilidade. Achei por bem não ter colocado essa questão. Levantar mais, portanto, deixar ver, portanto, como estão a pensar. Porque realmente vejo que todos estão interessados, todos estão muito coisa, mas que esperemos que os próximos 4 anos haja espaço para que, com todos os atores, com a sociedade civil, com as organizações não governamentais, com os diferentes setores, com os que conseguiram ser presidentes e os que não conseguiram ser presidentes, com a população se consiga promover, faço votos e desejo que tenham a abertura para termos novamente, e lanço desde já novamente o repto, para que depois das eleições, quando se começar a pensar, haja um debate sobre este assunto, qual é o nível de prioridade que vamos dar. Porque, de facto, um plano de mobilidade e segurança tem que contar com todos os atores. Tem que ser de acessibilidade universal. Não pode
a pessoa com cadeira de rodas, com os carrinhos dos bebés, com canadianas, ou simplesmente com a sua bengalinha, as pessoas já com alguma idade ou com alguma sequela, precisam de se mobilizar. Não há. Depois os carros. Os carros estamos a esquecer. De facto, não podemos pôr a cidade, mesmo que ponhamos a cidade a comprar o nível de carbono que está alinhado. Há que pensar nas doenças respiratórias. Chegam muitas queixas às câmaras, sobre os plátanos, as oliveiras, por causa dos pólenes. Mas muitas das infecções respiratórias têm a ver com a poluição dos carros. Não vamos ter 100% de carros, nem pensar, elétricos. Tem outros problemas, mas não vamos ter. Também não vamos ter 100% da população a dar a pé, porque alguns não conseguem. Vão ter que ter os seus próprios veículos de ajuda. E a cidade e os bairros têm que estar preparados. Eu peço desculpa, continuo a insistir que a cidade não é só centro histórico, porque nos bairros, fazem-se os bairros com as mesmas limitações de falta de passeios, falta de zonas pedonais, falta de zonas para brincar, falta de acessibilidade para ir à farmácia ou à padaria ou ao café com um carro ou com um andarilho. Uma pessoa que está bem da cabeça, que está com a população cada vez mais envelhecida e que usa, portanto, os seus próprios meios de apoio para se mobilizar e não tem condições, não só na cidade, mas também nos bairros e nas freguesias. De algumas questões que nos perguntaram, é uma que já anda longa, tem a ver com as passadeiras, bem localizadas ou não, nomeadamente na circular. Muitas vezes a circular foi pensada como autoestrada, não é? Nomeadamente no acesso ao conservatório, que estão de um lado, em que as pessoas vão para aquele lado, e, portanto, há que pensar onde é que as coisas são mais fáceis. Há que pensar que não tenha uma passadeira, não tenha um obstáculo logo a seguir. Se calhar com todos, com os técnicos da Câmara, que também têm que refletir e andar melhor, andar mais na cidade a ver as falhas, mas com todos, porque, de facto, a eficiência é importante, fazer melhor com menores recursos, mas também a questão da segurança e da mobilidade verde. Não basta pensar os modos suaves ou verdes, mas pensar as consequências que isso tem. E, neste momento, temos aí umas trotinetes que a gente descuida, está uma a bater-nos por trás e nós não nos apercebemos e que causa problemas. Os pilaretes, tenho imensa pena que a Serpa Pinto já fica cheia de pilaretes, não é? Porque eu sou absolutamente contra os pilaretes. Acho que são um risco na cidade. Penso que a escola, sim, não só a escola, mas a comunidade educativa, da qual fazemos todos nós parte, os pais, os funcionários, os professores e as crianças, já houve tempo para se educar. Évora, como cidade educadora, tem a obrigação, no seu plano, de, com as pessoas, fazer que não se ponha, não seja necessário esta aberração que são os pilaretes nos passeios. Só eles reduzem logo 30 cêntimos do passeio e prejudicam. Podem ter, alguns sítios são necessários. Não falámos aqui da acessibilidade ou da inclusão para os cegos e ambliopes, que às vezes são necessários em zonas específicas. Agora, generalizado, não será, de facto, na minha modesta opinião, a solução. Mas esperemos, com a boa vontade que todos têm, dos grandes contributos, de tapar os buracos, de criar melhores passadeiras, de melhorar as ciclovias, de melhorar os passeios, que a Évora venha a ter melhor qualidade de vida, saúde, porque, de facto, andar a pé ou de meios suaves ajuda à saúde, mas também é importante. Nenhum me respondeu que
como é que resolvia a questão dos movimentos pendulares dos que vêm, espero que os novos parques de estacionamento ou com alguma solução mais benéfica, mas o REP fica lançado para, ao longo do próximo ano, irmos acompanhando em debate amplo esta situação, com vista a darmos o melhor contributo possível. Da nossa parte, cá estaremos. Contamos com vocês. Obrigado.